estes idosos que usufruem do complemento solidário também passaram a ter os medicamentos gratuitos. Nós preferimos o dinheiro no bolso das empresas e dos trabalhadores do que no bolso do Governo ou do Estado. Esta é uma das características e uma das diferenças fulcrais em relação ao Partido Socialista. Os trabalhadores querem que nós os libertemos para o entendimento com as entidades patronais, querem usufruir dos seus salários, dos seus horários, definirem as coisas como querem e bem entendem, mas que o Estado, neste caso a Segurança Social, possa estar quando eles precisam. Na parentalidade, na doença, no desemprego, portanto, nos momentos de fragilidade. Como é que se consegue aumentar o salário médio? Porque se o salário mínimo eu posso aumentar por decreto, o salário médio não se aumenta por decreto. Quais são, e tendo em conta também o tecido empresarial português, que é maioritariamente composto por microempresas, como é que a coligação pretende alcançar estes objetivos? Olá, bem-vindos ao LabourCast, um videocast dedicado ao direito de trabalho e à gestão de pessoas. No dia 18 de maio, teremos eleições para a Assembleia da República, das quais resultará também o próximo Governo de Portugal. É por isso importante conhecer as propostas dos programas eleitorais, nomeadamente na área laboral. Hoje temos a honra de receber Carla Barros, deputada do Partido Social Democrata, coordenadora da Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Anteriormente, assumiu também responsabilidades nas matérias da Administração Pública e do Emprego Público. Além disso, é presidente da Distrital dos Trabalhadores Social-Democratas do Porto, TSD Porto, e foi gestora de recursos humanos. Carla Barros, bem-vinda ao LabourCast. Muito obrigada, David, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite que me dirigiram. É um gosto poder partilhar a minha opinião e também o programa do Partido Social Democrata sobre as matérias laborais. Muito obrigado. Relativamente ao programa, o programa da AD, PSD-CDS, em matéria laboral, parece ter uma marca de forte continuidade face ao programa apresentado o ano passado. Não há aqui não houve nenhum espaço para inovação ou para a ambição de mudar o mercado do trabalho? David, houve espaço para a inovação. Nós primeiro tivemos que lidar com a realidade que encontramos, que herdamos do governo do Partido Socialista e que foi uma realidade que nos impôs medidas urgentes que tomamos. Nós encontramos as empresas com uma carga fiscal elevadíssima, as famílias e os trabalhadores também com uma carga fiscal elevadíssima, e isso, tudo junto com a elevada inflação, colocava as famílias e as empresas numa situação extremamente complicada. Para além do mais, que quando falamos das matérias laborais e do mercado de trabalho, temos de ter sempre o cuidado de falar de reformados e pensionistas, porque são pessoas, não é, que no fundo tiveram a sua carreira contributiva e que quando chegam à idade da reforma têm que receber o valor justo e adequado para fazer face às suas necessidades de vida. E nós herdamos do Partido Socialista uma realidade muito difícil junto dos pensionistas e dos reformados. Reformas baixíssimas e, por isso, o aumento do complemento solidário para idosos, logo no primeiro mês de governação, foi importantíssimo. Passarmos dos 550 euros para os 600 euros, ou seja, é um valor que complementa as baixas reformas. Para além disso, introduzimos também uma alteração que foi libertar o rendimento dos filhos, ou seja, não contabilizar o rendimento dos filhos para que os idosos possam usufruir desse complemento. Foi uma alteração fulcral para que fossem, digamos, considerados mais idosos em situação grave de pobreza. E quando quando falo disto, refiro-me também à questão dos medicamentos gratuitos, ou seja, estes idosos que usufruem do complemento solidário também passaram a ter os medicamentos gratuitos. Aquela realidade que todos conhecemos,
e que muitas vezes está presente e muito próxima de nós, do idoso que vai à farmácia e que pergunta ao farmacêutico qual o medicamento que deve levar porque não tem dinheiro para todos, ou aquele idoso que vai ao supermercado ou que ia ao supermercado e que tem que optar entre o leite e a fruta, tudo bens essenciais. Para além do mais, quando chega à casa ainda tem os filhos com dificuldades de pagamento da habitação, ou os empréstimos da casa, ou as rendas da casa. E, portanto, tudo isto torna a realidade das famílias complexa. E, portanto, esta herança que nós recebemos do anterior governo obrigou-nos a dar uma resposta emergente a estes problemas. E nesse sentido, nós adotamos imediatamente políticas de devolução ou de aumento de rendimentos no bolso dos trabalhadores. E foi por isso que, também ali no mês de setembro, outubro, fizemos aquela inovação da redução dos escalões do IRS. Quer dizer o quê? Que, para nós, o nosso entendimento, e nós somos muito diferentes do Partido Socialista, nós preferimos o dinheiro no bolso das empresas e dos trabalhadores do que no bolso do Governo ou do Estado. Esta é uma das características e uma das diferenças fulcrais em relação ao Partido Socialista. Eu sei porque é que o Partido Socialista prefere ter este dinheiro na sua posse. Porque isto é muito mais eleitoralista. É, no fundo, depois usar o dinheiro para, no fundo, satisfazer mais uma franja ou outra da população consoante os resultados eleitorais que pretende. E, portanto, nós não. Nós estamos focados na dignidade e na justiça social, queremos reduzir os níveis de pobreza, reduzir imediatamente a carga fiscal, e foi isso que fizemos com as reduções também dos impostos, das questões fiscais junto das empresas, junto dos trabalhadores, e, portanto, o Partido Socialista, com esta herança que nos deixou, tem naturalmente, ou deve aplaudir todas estas medidas que tomamos, porque houve exatamente aqui uma falta de coragem. O campo para a inovação, nós também o tivemos e vamos continuar a ter, e também temos uma nuance, uma diferença muito grande em relação ao Partido Socialista também nestas matérias do mundo laboral. O Partido Socialista olha para as relações laborais de uma forma estanque e conservadora. O Partido Socialista quis mexer em alguns setores mais desprotegidos da sociedade e não percebeu aquilo que nós percebemos. Ou seja, por exemplo, dou-lhe um exemplo dos trabalhadores das plataformas digitais. E, portanto, o Partido Socialista, aliado ao Bloco de Esquerda, ao PCP, é preciso proteger mais aqueles trabalhadores, disputar mais ações inspectivas junto das empresas, da Uber, da Globo. E sabe o que é que nós concluímos? E realmente houve mais ações inspectivas, mais meios da ACT junto dessas empresas, e aquilo que se conclui é que os trabalhadores estão bem como estão. O que os trabalhadores querem, e que foi algo que o Partido Socialista não conseguiu atingir no passado e que nós já atingimos, querem mais proteção social, mais mecanismos de proteção em matéria de higiene e saúde no trabalho, mais mecanismos de proteção social perante as questões de doença, de eventual falta de trabalho, desemprego. É isso que os trabalhadores querem, mas os trabalhadores querem, no fundo, manter alguma flexibilidade naquelas relações laborais, porque muitas vezes acumulam, trabalham nas plataformas digitais. Para várias plataformas. Exatamente, para várias, e muitas vezes como acrescento a um emprego que já têm durante o dia e fazem mais umas horas. Portanto, o Partido Socialista, em vez de encarar o mercado de trabalho e estar atento às inovações e àquilo que os trabalhadores pedem o que é proteção social. Os trabalhadores querem que nós os libertemos para o entendimento com as entidades patronais, querem usufruir dos seus salários, dos seus horários, definirem as coisas como querem e bem entendem, mas que o Estado, neste caso a Segurança Social, possa estar quando eles precisam.
na parentalidade, na doença, no desemprego, portanto, nos momentos de fragilidade. E se repararmos mesmo a solução que foi consagrada na sequência da Agenda de Trabalho Digno, nota essa dificuldade de definir uma relação laboral, porque diz que depois o regime a aplicar será definido atendendo às circunstâncias, ou seja, o regime laboral será aplicado com as necessárias adaptações. Portanto, essa dificuldade foi identificada. Pode ter sido um excesso, eventualmente pode ter sido um excesso associado à maioria conjuntural que existia na Assembleia da República, mas que é claramente um dos tópicos que poderá ser, pelo menos, revisitado. E já poderemos também um bocadinho falar sobre isso, mas queria voltar um bocadinho atrás, já que estava a falar na parte dos apoios sociais e da parte social. Há uma outra parte também do programa da AD que achei curiosa, que é a seguinte. Falam na questão da transição de escalões nos apoios sociais como uma barreira social, ou como uma barreira que pode impedir ou desincentivar premiar o mérito, ou desincentivar o esforço ou a dedicação de cada um. Pegando nesta parte do programa do partido, da AD, coligação AD-PSD-CDS, a questão é a seguinte: esta preocupação da transição de escalões nos apoios sociais não devia também passar para o IRS? É porque provavelmente, ou quem sabe, levar a uma redução da base de incidência em sede de IRS ou de Segurança Social para certas prestações pecuniárias, na mesma lógica de incentivar ou premiar o mérito, por exemplo, ou o esforço ou a dedicação. Até que ponto é que não faria sentido recuperar uma ideia que já foi falada em tempos anteriores de, por exemplo, na matéria do trabalho suplementar, ou do trabalho por turnos, ou do trabalho noturnos, reduzir a base de incidência dessas particularidades, assegurando que, lá está, mais uma vez, os trabalhadores acabam por ter um valor líquido superior no final do mês do que aquele que resulta do esforço, porque muitas vezes podemos ter, com algumas destas realidades, podemos ter subidas de escalões, podemos até, no limite, não compensar um esforço ou dedicação extra. Não faria sentido também alargar esta preocupação dos escalões nos apoios sociais também para os escalões do IRS? Pois, eu estou a perceber, David, onde leu essa ideia no nosso programa de governo, e eu tenho uma boa notícia para lhe dar. É que nós contemplamos precisamente esses dois aspectos. No fundo, esse incentivo, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, e este governo, não sei se apercebe nos discursos, mas nós usamos muito e os termos de premiar o mérito, premiar o desempenho... Criar o 15º mês. Exatamente, premiar a produtividade e, portanto, isso são conceitos que entram no nosso discurso para as empresas e também, digamos, para os nossos trabalhadores. Quando eu digo os nossos trabalhadores, os trabalhadores do Estado, os funcionários públicos. E, portanto, temos que olhar... naturalmente que temos que, nas empresas, respeitar também a liberdade na sua própria gestão e naquilo que é o emprego público, temos também mais liberdade com a negociação coletiva, com o diálogo com os sindicatos, de estipularmos outras ambições. Mas premiar o mérito, o desempenho, está precisamente no nosso programa e vê-se isso, quer no âmbito que falou dos apoios sociais, primeiro no âmbito da segurança social e também no âmbito fiscal. O que é que nós queremos dizer com esse tópico de... e até há aqui um aspecto que diz que deve ser premiado quem procurar mais rapidamente um emprego melhor. Portanto, isto cruza-se aqui com as matérias de subsídio de desemprego. Não é? Ou seja, eu até acho que o próprio nome subsídio de desemprego até é contraproducente. Podia ser subsídio de emprego, não é? Ou de transição de carreiras. Pronto, exatamente. E, portanto, não está aqui em causa nós desprotegermos ou reduzirmos a proteção que as pessoas tiveram até agora. Nada disso. Aquilo que nós temos que ter a capacidade de fazer é de olhar para as pessoas que estão a usufruir do subsídio de desemprego, ou outro apoio, o rendimento social de inserção, e premiá-las quando mais rapidamente e pelos seus próprios meios também conseguem serem reintegradas no mercado de trabalho. Portanto, essas pessoas devem ser premiadas, até porque nós sabemos que o Serviço Público de Emprego não tem a capacidade de fazer a todos os milhares de desempregados, não são muitos, mas são sempre milhares, fazer um atendimento individualizado e de promoção individualizada e personalizada da sua integração.
integração. Portanto, se o trabalhador, nessa altura desempregado, se acelerar o seu processo de integração, é de valorizar, porque é mérito, é motivação acrescida e que, no fundo, também acaba por poupar o orçamento da Segurança Social. Mas podemos premiá-lo por isso. E, portanto, esse é o esforço do lado da Segurança Social e que se cruza com os apoios sociais. Também dizer o seguinte: incomoda-nos visões extremamente radicais sobre os apoios sociais. E posso concretizar, não é do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não tem essa visão radical e é muito próxima relativamente ao PSD nessa matéria dos apoios sociais. Mas o Chega, nós temos que perceber que a sociedade não é perfeita, é uma utopia idealizarmos que todas as pessoas que existem ou que vivem neste país têm capacidade ou têm as mesmas habilitações pessoais, escolares, profissionais, condições para estarem a trabalhar. Portanto, nós temos que perceber que temos que, até para a estabilidade do país e por uma questão de dignidade, saber apoiar devidamente as pessoas e as famílias nesse momento de fragilidade. Portanto, o rendimento social de inserção tem que existir? Tem, sim, senhora, que existir. O subsídio de desemprego tem que existir? Pois sim, tem que existir. Temos é que ter a capacidade de acelerar o período de duração das pessoas nesses apoios sociais e metê-las rapidamente no mercado de trabalho, quem puder, pois claro. Relativamente às questões fiscais e à forma como podemos premiar o mérito, o desempenho e a produtividade, nós, neste Orçamento de Estado de 2025, também tínhamos, e temos, pois claro, temos, porque continuamos a continuar a governar. Temos aqui, relativamente às horas suplementares, uma retenção na fonte reduzida, portanto, em 50%, desde a primeira hora do trabalho suplementar. Portanto, antes... Há espaço para ir fazendo esses ajustamentos? Claro. Há espaço para isto, enquanto que no governo anterior essa redução para metade da taxa de IRS era a partir da 100ª hora. Nós consideramos logo a partir da primeira hora poder reduzir em 50% na retenção na fonte. Sim, o efeito global é que acaba por se manter. Aqui, o desafio seria pensar eventualmente até numa redução da própria base de incidência. Isso depois não sei até que ponto é que não coloca também em causa depois algumas receitas para nós conseguirmos, enquanto governo, cumprir as funções sociais os apoios sociais, do Estado, obviamente. Pronto. Agora, nós relativamente a essa questão, também temos a questão dos prémios de desempenho e produtividade, que também libertamos da taxação da taxa de IRS, numa parte, exatamente, que também nos parece que é um bom sinal nestas matérias de premiar o desempenho. Há outro aspecto que é importante também referirmos. Nós visitamos muitas empresas, contactamos com muitos empresários e todos os empresários dizem: o que nós mais queremos é pagar bons salários. Deixem-nos pagar bons salários. Já não há essa ideia, espero eu, que isto nem é nenhuma novidade que eu esteja a dizer, de que o empresário não gosta de pagar bons salários. O empresário quer pagar bons salários, mas temos que ser nós, governo, a permitir, criar as condições. Não é? Criar as condições para que os trabalhadores levem para casa o melhor valor possível. E, portanto, isto vai muito também das medidas implementadas por este governo. Aí está a tal diferença que eu falei relativamente ao Partido Socialista. Para nós ficamos mais felizes se o dinheiro estiver do lado das famílias e das empresas, ao invés de estar no nosso bolso para gerirmos para fins eleitorais, como o Partido Socialista fazia. Portanto, esta nossa forma de gerir a felicidade das pessoas e das empresas é bem diferente, bem diferente. Mas tem procurado marcar essa linha de divisão ou de separação com o Partido Socialista. Mas um dos aspectos que achei curioso em comparar os dois programas prende-se com o seguinte: a coligação em 2024 propunha aumentar o salário mínimo para 1.000 euros em 2028 e o salário médio para 1.750 em 2030. Agora, em 2025, propõem aumentar para 2029 o salário mínimo para 1.100 e o salário médio para 2.000. Curiosamente, são os mesmos objetivos do Partido Socialista. Há aqui um alinhamento
entre a coligação PSD-CDS com o Partido Socialista. A questão é a seguinte, este alinhamento é propositado e por outro lado, como é que se consegue aumentar o salário médio? Porque se o salário mínimo eu posso aumentar por decreto, o salário médio não se aumenta por decreto. Quais são, e tendo em conta também o tecido empresarial português, que é maioritariamente composto por microempresas, como é que a coligação pretende alcançar estes objetivos? É verdade que o salário mínimo por decreto, e portanto, acontece o que acontecer, subirá cumprindo o objetivo, mas como é que pretendem fazer esse ajustamento no mínimo e em particular no médio? Qual é que é o papel dos parceiros sociais nesta matéria? Certo. David, então vou ter que fazer uma correção temporal para não induzirmos as pessoas em erro. Portanto, quando refere que no programa eleitoral e no programa de governo anterior, que tinha um horizonte de governação, registro isto, 2024-2028, é normal que a gente agora tenha o patamar não dos 1.000 euros, mas como já vamos para 2029, o horizonte da legislatura 2025-2029, já temos o horizonte de 1.100 euros para o salário mínimo. Que é um aumento de 10% face a 2028. É, certo. Quanto ao salário médio, passamos de 1.750 que tínhamos definido para 2028 se a legislatura terminasse e agora para 2029 2.000 euros. E agora o alinhamento, quem alinha por quem? É assim, o Partido Socialista é um bom aluno e, portanto, copiou pelo seu mestre. E, portanto, nós temos definido as prioridades e as opções juntamente com os parceiros sociais, com quem também fizemos este grande e excelente acordo tripartido para a melhoria de rendimentos, e o Partido Socialista naturalmente percebeu que sobre aquelas metas que nós tínhamos estipulado para 2028, que o valor aproximado seria este que apresentamos, e por isso no âmbito do salário mínimo estamos alinhados. Mas deixe-me dizer que se o Partido Socialista fosse governo em 2025, os trabalhadores não teriam a proposta não teriam o valor do salário mínimo de 870 euros. Ou seja, o nosso aumento do salário mínimo é bem superior àquele que o Partido Socialista propunha para 2025. O Partido Socialista propunha menos 15 euros, ou seja, propunha 855 euros. Nós saímos da concertação social, portanto, do acordo com os parceiros com o valor de 870 euros. Portanto, nós, relativamente ao aumento de salários, não aceitamos lições do Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista, ainda bem que veio a reboque do PSD para definir os seus tetos para o salário mínimo e salário médio. Sobre a questão do salário médio. Como é que chega lá? Quais são as contrapartidas que pretendem dar aos empregadores para chegar lá? Isto é um valor, o salário médio terá que ser aferido depois por uma média global, não é? E, portanto, nós acreditamos que depois, pela análise estatística, possamos chegar a um valor aproximado, naturalmente que em empresas, por exemplo, do setor têxtil, mão de obra indiferenciada, creio que vai ser muito difícil nós atingirmos, não é, um salário médio de 2.000 euros. Portanto, isto é um valor global para a economia. Mas tem que haver incentivos aos empregadores para conseguirem lá chegar. O acordo tripartido que nós discutimos e firmamos com os parceiros sociais, é preciso sempre explicar o que é a concertação social, porque eu lembro-me que uma vez fiz um debate no Parlamento e quando acabei o debate alguém me telefonou e perguntou-me: olha, mas percebi tudo o que disseste, mas eu não sei, falas tanto em concertação social. O que é isso, concertação social? Portanto, a concertação social é a base do entendimento, a melhor base do diálogo social, em que o governo é tripartido, porque o governo se senta à mesa com os representantes dos trabalhadores e com os representantes das empresas. E, portanto, isto aqui é a concertação, é o diálogo social tripartido, e nós valorizamos muito este tipo de diálogo. Portanto, o que me faz crer que, sendo um programa, portanto, eleitoral de um partido que está no governo, que não haja aqui nenhuma utopia, nem nenhum sonho. Portanto,
é algo que nós concretizaremos com 100% de certeza. Naturalmente que depois, em sede de concertação social, nesse diálogo, nós temos que encontrar depois esses equilíbrios e esse caminho, como encontramos agora. Lembro-me que quando nós chegamos ao governo, em abril, portanto, do ano passado, há um ano, que preocupação havia da parte dos sindicatos? E agora o que é que vai acontecer? E agora o acordo tripartido e vão deixar cair este acordo? Não podem. Então nós deixamos cair aquele acordo e ainda fizemos o melhor. Portanto, é preciso realmente nós percebermos que a nossa ambição é uma ambição com medida. E não é uma ambição para ser concretizada na realidade do país. E temos encontrado esse acolhimento nos nossos interlocutores privilegiados, na forma como negociamos com os sindicatos e como estamos a conseguir valorizar 19 carreiras da administração pública, não é? E, aliás, é conhecido que é algo que se afirma com muita regularidade, que o PSD não tem uma boa relação com os sindicatos. Mas isto não é assim. Portanto, nós fizemos melhores acordos do que o Partido Socialista. Os sindicatos estão a colaborar porque percebem que é um governo que governa numas circunstâncias muito diferentes daquelas que governou o governo anterior do PSD, numa circunstância em que o país estava em pré-bancarrota, perante a vigilância da Troika, e, portanto, a nossa liberdade e as nossas opções políticas estavam altamente condicionadas. E, portanto, nós agora, se conseguirmos encontrar acolhimento das nossas fortes motivações e a esperança enorme que temos no país e na sua capacidade produtiva e nas pessoas, vamos ter um país bom, onde vai ser muito bom e feliz vivermos. Acho que sim, é de confiar. Sobre as alterações à legislação de trabalho, em março de 2025, o Governo criou um grupo de trabalho para estudar a revisão da legislação laboral em várias matérias. Benefícios fiscais para programas empresariais de apoio à parentalidade, promoção do papel do pai na família e no favorecimento da liderança feminina no trabalho e na profissão, alargamento das matérias admissíveis à intervenção da negociação coletiva, dinamização da concertação social, revisão das alterações introduzidas para o trabalho digno. Portanto, um programa bastante abrangente. Este grupo de trabalho, tanto quanto julgo saber, entrou em funções em fevereiro, março de 2025. Entretanto, o Governo caiu. A pergunta que tenho para si é esta: qual é o papel, ou qual é o futuro, presente e futuro deste grupo de trabalho, se é que poderá partilhar connosco, e qual é que é o futuro em particular? Há pouco falou na questão do trabalho de plataformas. Prevê-se rever a matéria da presunção da laboralidade no trabalho através de plataformas, a revogação de uma regra muito criticada sobre a proibição do outsourcing, outra regra também muito criticada da proibição de renúncia a direitos no âmbito de acordos de revogação de contrato de trabalho que não passem ou que se tenham que passar obrigatoriamente pela intervenção de um juiz, ou seja, sobrecarregando os tribunais com uma homologação de acordos. Isso são algumas medidas que foram muito criticadas ao longo dos últimos tempos. A questão é, isto faz parte do projeto da AD revisitar estas matérias, alterando e corrigindo erros ou excessos? E uma última nota, uma última pergunta. No programa também referem que pretendem reduzir a contratação a termo. Ela já foi bastante afetada com a agenda do trabalho digno. O que é que pretendem fazer nesta matéria? Eliminá-la por completo? David, essa matéria da legislação laboral, ainda por cima estando nas mãos da professora Maria do Rosário Palma Ramalho, eu acho que podemos ficar tranquilos. Vamos lá ver se eu estou à altura do debate, porque ela é que estaria bem aqui para fazer esse papel. Bem, a senhora Ministra já referiu que vai haver necessidade durante a legislatura de revisitarmos a legislação laboral. Mas a legislação laboral, e pela experiência também parlamentar que tenho, em 4 anos tem que se concentrar todas as alterações que queremos para serem discutidas de uma só vez, porque senão acontece aquilo que o Partido Socialista foi fazendo, é que o Código Laboral parece uma manta de retalhos. Aliás,
essa questão de introduzir esse artigo 2º, já não acho que é o 2º, não, o da presunção da laboralidade. É o 12A. O 12A, exatamente, o 12º. O 12A, quer dizer, sobre as plataformas digitais, praticamente. E se eu agora me lembrar, introduzir aí no Código Laboral as questões relacionadas com os pescadores, com os agricultores, todas elas, com os trabalhadores domésticos, todas elas têm especificidades. E, portanto, parece-me que o Partido Socialista geriu muito mal a questão da agenda do trabalho digno. Muito mal. Aliás, foi uma agenda, portanto, uma série de alterações legislativas que não saem da concertação social com consenso. E, portanto, muito criticadas, com muito pouco tempo, feitas à pressa no término de uma legislatura. E, portanto, há esse apelo e há essa disponibilidade, até porque a senhora Ministra não iria resistir, como professora reconhecida de Direito de Trabalho, não é? de provavelmente sair de uma legislatura sem ir lá deixar o cunho tão competente e tão reconhecido que todos lhe atribuímos nessa área. E a senhora Ministra, lembro-me que ao longo de várias legislaturas, enquanto professora universitária, foi muitas vezes ouvida no Parlamento, no âmbito das audições e de consultas do processo legislativo e, portanto, creio que temos todas as condições, continuando a senhora Ministra no cargo, para ter um grande entendimento com o Partido Socialista sobre estas matérias. E também, vindo já o diploma pré-discutido, pré-concebido do seio da concertação social, parece-me que há aqui espaço para termos um bom resultado. Agora, relativamente à questão da redução dos contratos a termo, nós temos que ter aqui algum cuidado e eu creio que o facto desse tema entrar também aqui no nosso programa tem muito a ver com uma falsa expectativa que o Partido Socialista também criou no passado, também ali aliado com o PCP, com o Bloco de Esquerda, que era aquele grande programa de combate à precariedade, e quando nós analisávamos os dados mensais e trimestrais do emprego público e do emprego privado, continuava a aumentar os vínculos precários continuavam a aumentar, portanto, os falsos recibos verdes e os contratos a prazo. E, portanto, parece-me que há aí alguma motivação também de nós assegurarmos as relações laborais mais estáveis, aquelas que podem ser. Portanto, abrindo sempre aí espaço à tal crítica que eu faço ao Partido Socialista de olhar para as relações laborais também com um caráter inovador, de, no fundo, não olhar para elas de forma estanque, inibidoras até da própria relação laboral. Portanto, não querem que os trabalhadores das plataformas digitais trabalhem. Porque quando muitas vezes as empresas, eu não tenho ideia, não é muitas vezes, ou raras vezes, quando as empresas são convocadas ao pagamento de alguma multa, os trabalhadores ficam incomodados porque queriam trabalhar e queriam continuar a trabalhar. Portanto, há aqui uma opacidade na visão do Partido Socialista e da esquerda em relação às plataformas digitais. E temos que ter cuidado, porque senão estamos a retirar oportunidades de trabalho às pessoas que precisam de trabalhar, que precisam de acumular um emprego. Ou que querem ter um complemento. Exatamente, querem ter um complemento e que querem trabalhar mais umas horas, e as plataformas digitais permitem-lhes esse acréscimo de rendimentos. O que temos é a capacidade de os proteger, dar-lhes proteção social, colocar a segurança social a agir quando os trabalhadores precisam. Mas não colocar entraves a novas formas de trabalho. Pois, com certeza. Aí, essa é a nossa grande diferença, que eu quero que conclua bem. É não olharmos para as relações laborais de forma estanque e, no fundo, bloqueadora. Portanto, temos que deixar as pessoas trabalharem, produzirem, que é isso que o país precisa. Um outro aspecto que também referem no programa prende-se com a possibilidade de criar benefícios fiscais para as empresas que criem programas de apoio à parentalidade, como creches no local de trabalho, para filhos de colaboradores, que contratem mães, pais com filhos até 3 anos, grávidas, em regime de horários flexíveis e outros benefícios que facilitem a vida familiar dos trabalhadores. E o objetivo, e é um objetivo absolutamente, eu acho que é consensual, que é mudar a cultura de penalização de progenitores pelos empregadores, ou tentar quebrar a barreira ou a discriminação que resulta do exercício de direitos de parentalidade.
Parece-nos que é um objetivo consensual entre todos. Agora, esta medida, este objetivo, parece reconhecer que as empresas fazem um esforço significativo para garantir o exercício destes direitos. Parece que está aí por detrás deste objetivo da coligação. As perguntas são estas. Pretendem premiar e incentivar as empresas a contratar pessoas nestas circunstâncias? E a reter mais trabalhadores nos quadros das empresas que estejam a exercer os direitos de parentalidade? Sim, como é que pretendem fazer isso? Por exemplo, um outro tema que também poderia ser aqui colocado, é verdade que não está diretamente no programa, mas é a razão pela qual também estamos aqui para poder falar. Seria possível ponderar a criação, por exemplo, de benefícios ou de incentivos fiscais ou de segurança social ou outros destinados, por exemplo, a subsídios de rendas pagos pelos empregadores? Por exemplo, já temos os vales de creche, os cheques para a creche, não é? E para a habitação, estamos com um problema de crise habitacional. Não faria sentido ter aqui um espaço também de abertura, de incentivo, eventualmente criar aos empregadores a possibilidade de darem uns complementos adicionais para os trabalhadores que eventualmente precisam de mudar de casa ou que têm que pagar as suas rendas, com um apoio do Estado, no sentido de não ser sobrecarregado com impostos e contribuições? Pois, realmente, esse é um campo que nos leva a muita criatividade, não é? Essa questão de criarmos incentivos e benefícios fiscais para as empresas atraírem talento. Nós, essa medida de criar benefícios fiscais para as empresas que criem creches ou programas de apoio à parentalidade, projetos de apoio à parentalidade, nós entregamos essa proposta, chamada proposta programática, na discussão do Orçamento de Estado para 2025 e ela foi aprovada. Essa proposta visa naturalmente dois aspectos. Um para o lado dos trabalhadores, portanto, que é a questão do bem-estar e a conciliação também da vida familiar com a vida profissional e colmatando também, embora já tenha havido muito esforço nosso de fazer uma melhor cobertura das creches, mas sabemos que ainda estamos com dificuldade, melhoramos muito os números, criamos milhares de vagas, até com esses acordos com o setor privado lucrativo, mas ainda não chega. E, portanto, nesta lógica da conciliação da vida familiar com a vida profissional, e havendo também financiamento comunitário e benefícios fiscais que podem ser alocados a esses projetos, nós temos todos memória que há muitos anos as empresas tinham infantários, não é? Dentro das suas próprias instalações. E não se esqueça do que vai dizer, mas também há mais tempo ainda havia empresas que disponibilizavam casas aos empregadores. Exatamente. Portanto, é aqui a questão não só das creches, mas também das casas. Exatamente. E provavelmente isso acontecia por carências de mão de obra. Certo? Exatamente. E também de falta de habitação que era necessário ter. Exatamente. E é aí que divergimos para o campo das empresas. E entendemos que até empresas de mão de obra intensiva, indiferenciada, que estejam até no interior do país, nas zonas de baixa densidade, pode ser até um atrativo, até para fixação de trabalhadores, disponibilizarmos mais apoio à família, para que os trabalhadores se fixem mais mão de obra junto dessas empresas que precisam de um elevado número de trabalhadores. Portanto, nós vemos esta perspectiva também na lógica, claro, dos apoios à parentalidade, mas também que leva as empresas também a refletirem se realmente se avançassem com um modelo que parece ser mais antigo, mas que na altura deu benefícios, como diz, até a disponibilidade de casas. Todos conhecemos os bairros dos trabalhadores, não é? Que estão ao lado das fábricas, que agora algumas já são hotéis, mas os bairros e as casas... Talvez na zona do Barreiro, por exemplo, havia muito esse desenvolvimento, porque houve uma concentração de indústrias ali naquela zona e as pessoas tiveram que se deslocar para a zona do Barreiro e foram disponibilizadas casas. Até que ponto é que não fará sentido pensar em incentivos? É verdade que estamos a falar de condições que hoje em dia se calhar não se conseguem repetir, em termos dos empregadores terem capacidade de construir habitações, mas criar incentivos para que eles possam ajudar os trabalhadores, contribuir com os trabalhadores para a crise da habitação. De facto, esta parece é uma medida que, portanto, é programática,
programática, quer dizer que ainda tem que ser muito maturada e discutida em sede de concertação social. Os empregadores também devem se pronunciar sobre este entendimento e perceber se vale a pena. Para nós vale a pena lançar a discussão. Agora vamos ver se ela também chega a bom porto. Muito bem. Sobre a parentalidade, há também, quer no vosso programa, quer no programa do Partido Socialista, uma preocupação intensa com a matéria da parentalidade. E uma das questões que aparece no programa do Partido Socialista prende-se com a redução da semana de trabalho das 40 para as 37 horas e meia e o alargamento da dispensa da amamentação ou lactação até 4 horas diárias. É verdade que não é durante todo o período da licença, mas apenas uma parte. Ora, isto significa que passaríamos a ter um horário de trabalho de 37 horas e meia semanais e 7 horas e meia diária, com 4 horas, é verdade, temporárias, de amamentação, dispensa para amamentação ou alimentação. Na eventualidade de não existir uma maioria absoluta de um dos dois partidos, e parece que havendo aqui um alinhamento de preocupações entre a AD e o Partido Socialista em matéria entre salários, já vimos, mas também aqui quase também na área da parentalidade, mais uma vez que são valores absolutamente consensuais, tendo em conta o modelo de sociedade que queremos, estas medidas seriam economicamente viáveis e socialmente desejáveis, por exemplo? Seriam medidas que seriam possivelmente acolhidas pela coligação sendo governo ou apoiadas pela coligação sendo oposição? Pois, eu realmente foi com muito espanto que vi estas medidas aqui no programa do Partido Socialista, até pelo detalhe da definição das 37 horas e meia, do mais 4 ou das 4 horas para a amamentação. Portanto, isto aqui tem uma definição muito exata de régua-esquadro de uma matéria onde o Partido Socialista devia se envergonhar e estar caladinho na questão da redução do horário de trabalho, porque o Partido Socialista lançou o projeto piloto para a redução portanto, para a passagem dos 4 dias, da semana de trabalho dos 4 dias, e não teve sucesso. Pouca adesão de empresas, uma adesão muito residual, que até leva a que os peritos poucas conclusões possam tirar. E estranho que o Partido Socialista, no fundo, continue a dar palco a essa ideia. Eu percebo, porque como há um eleitorado perdido ali em torno do Bloco de Esquerda e do PCP e do LIVRE, o Partido Socialista está a ver se encanta este eleitorado no sentido de oferecer mais um bocadinho, a ver se isto se traduz em votos. É uma matéria que muito difícil de se discutir assim com esta definição régua-esquadro como o Partido Socialista coloca aqui. Nós levaremos naturalmente todas estas discussões em sede de concertação social também, porque estas questões da parentalidade, mesmo que seja a segurança social a suportar o lado financeiro, isto implica a ausência dos trabalhadores da empresa, certo? E a tempo parcial. Pronto. E é preciso haver, e estamos numa fase em que a mão de obra não abunda, nós temos falta de mão de obra. Quando uma empresa lança uma oferta de emprego nos centros de emprego, a probabilidade dela não ser satisfeita é enorme, porque a taxa de desemprego e de pessoas disponíveis para o trabalho é tão reduzida, ainda por cima o número de desempregados acaba por ser um número também residual e muitas vezes pessoas também já no final da carreira, que todas as medidas que sejam para reduzir horários de trabalho, retirar pessoas do local de trabalho, ao invés de conciliar e de flexibilizar horários, que é aí que nós divergimos. Portanto, nós entendemos que deve haver programas de melhoria, portanto, e a Sra. Ministra também se comprometeu, quando revisitasse a legislação laboral, essa componente da conciliação, da flexibilidade dos horários de trabalho, está a não ser tão estanque e mais ajustado à vida das pessoas, e também as questões do teletrabalho poderem ser revisitadas. Agora, a redução do horário de trabalho seria demasiado para mim arriscar nisso sem essa análise cuidada na concertação social, mas temos essa preocupação nas questões da parentalidade. Aliás, estamos em condições de afirmar que iremos garantir mais direitos de parentalidade, mas de uma forma partilhada. Aliás, nós terminamos a legislatura com uma grande discussão, que tínhamos uma iniciativa de cidadãos
sobre o aumento da licença parental a 100%, portanto era a pretensão dessas pessoas, mas sem obrigatoriedade de partilha. O Partido Socialista, sei que nisso estamos alinhados e, portanto, nós só conseguiremos ou só embarcaremos num aumento da licença parental com a obrigatoriedade da partilha entre pai e mãe. Pai e mãe. Nós não podemos, e temos dados, quer da parte da Segurança Social mesmo, que no alargamento da licença parental, para além do período que é obrigatório da mãe e do período obrigatório do pai, quem usufrui é a mãe. Quem sai do mercado de trabalho é a mãe. E a partir do momento que a criança já não está com necessidades naturalmente biológicas de amamentação, o pai faz muita falta em casa, não é? E, portanto, aliás, pedem-nos os pais que também lhes possamos garantir esses direitos de forma igualitária. Portanto, por isso a obrigatoriedade, se a sociedade não se está a corrigir, a obrigatoriedade da partilha parece-me que será um benefício a médio e longo prazo. Relativamente a um aspecto que estava a referir, com a questão da falta de mão de obra, ou a falta de trabalhadores, há dois aspectos interessantes, ou dois dados interessantes no programa da AD. Em primeiro lugar, identificam que o número de estrangeiros residentes em Portugal quadriplicou em cerca de 7 anos. E, nesse sentido, o Governo introduziu alterações na matéria dos vistos para, designadamente, estancar um bocadinho a imigração massiva. Eu tenho aqui algumas questões sobre esta matéria que se prende com, por exemplo, e também falam no programa sobre outro aspecto, que é o apoio ao regresso digno e à reintegração de imigrantes portugueses, ou seja, rever o programa de imigração, não é? Ter um regime mais ponderado em matéria de imigração em geral. Defendem o regresso digno e a reintegração de imigrantes portugueses. Também defendem a criação de um programa de atração, acolhimento e integração de núcleos familiares e a atração de imigração qualificada, incentivando a imigração de indivíduos qualificados para responder às necessidades demográficas da mão de obra em Portugal. Aqui, relativamente a isto, a estes objetivos, todos eles bastante meritórios, porque de facto estamos com um problema de falta de mão de obra, mas também temos um problema de excesso de imigração. A questão é um bocadinho o encontro entre a oferta e a procura de trabalhadores e oferta de trabalhadores. Fazer esse encontro é difícil, é um balanço difícil de fazer. Que medidas, em concreto, podem ser ponderadas, mais uma vez, com ou sem recurso, mas provavelmente com recurso à concertação social, em matéria fiscal, segurança social e laboral e de vistos, que podem ser trazidas pela AD para termos um mercado de trabalho que consiga, acho que são objetivos também relativamente consensuais entre todos, atrair os melhores, ou seja, as pessoas que podem ser integradas em Portugal, que até podem contribuir para o desenvolvimento do país, mas também reter os nossos familiares e amigos a não terem que emigrar, não é? Como é que se chega a este equilíbrio que eu acho que é desejável para todos? Pois, David, realmente a questão da imigração é um tema polémico, não é? Que leva-nos então àquela discussão da capacidade que o país tem e as decisões políticas que devemos tomar para reter o nosso talento, os nossos jovens que saem das nossas universidades e também termos a capacidade de atrair, portanto, trabalhadores perante as carências que temos e que são evidentes. Nos mais diversos setores. Nos mais diversos setores. Todos nós, quem vai ao Algarve, percebe-se que quase que é difícil já encontrarmos um trabalhador português a servir turismo, às mesas. No turismo, não é? No turismo. Geral. Sim. E, portanto, não quero imaginar como é que seria o turismo em Portugal se nós fechássemos a entrada de imigrantes. Portanto, isso é algo que temos que analisar os dados da economia e percebermos que é uma constante. Precisamos de mão de obra estrangeira, não temos mão de obra suficiente em Portugal para satisfazer determinados setores da sociedade. Agora, ela tem que ser regulada, devidamente regulada, e referiu-se à questão do excesso de imigrantes.
O Partido Socialista conseguiu, em 7 anos, passar de cerca de 500 mil estrangeiros em Portugal para 1.600.000. Ou seja, nós em 7 anos aumentamos em 1.100.000, cerca de 1.100.000 estrangeiros em Portugal. Não foi o governo da AD, em 11 meses de governação, que provocou esse elevado número. E nós passamos de um país da União Europeia em que tínhamos estávamos nos países de reduzida proporção de imigrantes, para os países com maior proporção de imigrantes. Agora, a questão é esta, nós também não podemos, portanto, nós quando assinamos acordos e parcerias com outros países, até onde temos centros de formação profissional. Não sei se sabe, mas é algo que também se fala muito pouco, mas que também é da nossa área e da área que estamos a discutir. Nós temos centros de formação profissional em Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe, onde nós, no fundo, vamos formar jovens que depois são, sobretudo Cabo Verde, que vêm muitos para a construção civil. E para o turismo também já. Exatamente, e para o turismo. Agora, não pode o nosso país também ser só um país de passagem, certo? E não, ou seja, e não entrada só aqui desses setores, há outros setores. E outros setores. E também... Setores tecnológicos, porque não atrair mão de obra pessoas... qualificada. Sim, também. Pronto. Nós também somos um país de emigrantes. Os nossos também foram lá para fora. Também quisemos para eles as melhores condições, com a maior dignidade, terem trabalho, terem casa, terem as melhores condições para viverem no nosso país, no país para onde foram destinados. Queremos que os imigrantes que cá chegam, não é? Os estrangeiros que cá chegam, venham com a sua força de trabalho, com o seu conhecimento, mas também que sejam bem tratados. Nós não temos nenhuma posição diabólica, nem castradora de uma economia que precisa de imigrantes. Não, temos que os saber receber com dignidade, mas também regular a entrada deles. Com o Partido Socialista, nessa matéria, não podemos contar. Certo? Não podemos contar. Houve já uma mudança de orientação, como vimos. Uma mudança quase radical. Quando nas matérias de imigração nós temos o Partido Socialista a enveredar com o Chega. E, portanto, o Partido Socialista anda perdido nas matérias da imigração. Não sabe o que quer. E, portanto, é uma matéria em que nós assinamos o acordo para a migração laboral regulada, aliás, um acordo com muita visibilidade, que o Sr. Primeiro-Ministro assinou com os representantes das empresas. E é um caminho a explorar. E, portanto, é um caminho a explorar, porque nós estamos com muita dificuldade em encontrar entendimento no Parlamento sobre essa matéria. Veremos o que vai resultar das eleições do dia 18, se novas maiorias ou outros enquadramentos que permitam alcançar soluções que sejam mais adaptadas às necessidades de todos. Carla Barros, muito obrigado pela sua disponibilidade para participar no LabourCast. Quero agradecer-lhe a si e à coligação PSD-CDS por terem aceitado o nosso convite para discutirmos estes temas. Queria também deixar-lhe o convite, renovar o convite de este ser um espaço aberto à discussão destes temas, sempre que entender que faz sentido, ou que entenderem que faz sentido debatermos, abrirmos o debate sobre estas matérias do direito do trabalho, da gestão de pessoas. Esta será sempre uma casa que vos poderá receber de braços abertos. Obrigada, David. De nossa parte, o nosso agradecimento por este convite. É um tema que eu pessoalmente gosto muito, destas matérias da área do trabalho e do emprego, mas também sinto-me muito orgulhosa de ter conteúdo para partilhar convosco, porque efetivamente o Governo e o programa eleitoral que temos para ser sufragado pelos portugueses tem muito sobre esta matéria. Muito obrigada pela disponibilidade e pelo convite. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. Neste episódio do LabourCast abordámos algumas propostas eleitorais da coligação AD-PSD-CDS. Entre elas destacamos os objetivos de reforço do papel da concertação social, de redução nas matérias que não podem ser negociadas numa convenção coletiva de trabalho, de aumento dos salários e redução da carga fiscal sobre trabalhadores e empresas, de atração e acolhimento justo e adequado dos trabalhadores em Portugal, de renovação dos regimes de parentalidade em busca de novos equilíbrios mais adequados e de atualização de diferentes regimes laborais. Não há situações ideais nem perfeitas.
Se, por um lado, seria importante haver alguma estabilidade na legislação laboral, incluindo as matérias de segurança social e fiscais, que talvez exigisse um acordo mais abrangente entre os dois principais blocos políticos, por outro lado, a lei deve responder à realidade com segurança, certeza, atualidade e bom senso, designadamente para promover a criação e a defesa de empresas sólidas para trabalhos estáveis e que promovam a qualificação dos trabalhadores e a melhoria da qualidade de vida. Por isso, a lei não pode nem deve ser imutável. Ora, salvo melhor opinião, a futura revisão da legislação laboral poderia observar, entre outros, os seguintes objetivos. Existem mais, seguramente. Simplificação de regimes e eliminação de excessos regulatórios, a proibição do outsourcing, a imposição da homologação judicial em acordos laborais, a matéria do trabalho através de plataformas, entre outras. Consagração de soluções mais favoráveis às micro e pequenas empresas. Maior abertura à negociação coletiva, com menos matérias imperativas ou imutáveis por vontade dos sujeitos coletivos. Mais autonomia coletiva. E maior transparência, informação e harmonização, por exemplo, também em matéria de greves, com o objetivo de proteger os beneficiários dos serviços, todos nós, de serviços que destinam à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, por exemplo, com a criação de um sistema centralizado de recolha e divulgação de avisos de greve nos setores público e privado e, eventualmente, até de harmonização das decisões em caso de greves que afetam os setores público e privado. Estas propostas são execuíveis? São socialmente justas e aceitáveis? Existem outras? Deem-nos as vossas opiniões e propostas. Procuraremos analisar e responder em tempo oportuno. Podem seguir-nos no blog do Direito Criativo, assim como nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e YouTube. Muito obrigado e até à próxima semana.